Porque estamos celebrando o lançamento do relatório mundial sobre deficiências, entendendo deficiência e incapacidade como sinônimos, uma parceria com a Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial, no momento em que o Brasil volta seus olhos de forma concreta para as questões que envolvem a pessoa com deficiência. E certamente o Brasil tem um papel e uma posição de destaque na construção de políticas para toda a América Latina. Portanto, hoje é um dia de grande importância, não apenas para as pessoas com deficiência. Não se trata de pensar em políticas para as pessoas com deficiência, mas se trata de entender que a questão da deficiência impacta toda a sociedade. Por isso que cabe a esse painel falar um pouco sobre a conceituação, conceituando, compreendendo e mensurando a deficiência. Não é um desafio fácil, porque basicamente, como já foi dito, a deficiência é uma questão complexa e as pessoas com deficiência são um grupo heterogêneo, né? É um grupo que apresenta uma diferença entre si e talvez seja maior do que a diferença que apresentam as pessoas não deficientes entre elas, na questão das necessidades específicas, não naquilo que é comum a todo ser humano, mas aquilo que é necessário. E aqui um bom exemplo que a doutora Helena Mara já mencionou no início deste seminário é a questão da presença dos recursos de acessibilidade, que vão desde a conhecida rampa até a ainda pouco divulgada audiodescrição, que é aquele sistema que permite que as pessoas cegas possam acompanhar toda a narrativa de imagens que está acontecendo. Ciência é alguma coisa complexa. Você transformar, formular essa ideia através de palavras, há de ser também uma situação complexa. E nós estamos usando como fonte para chegar a esse entendimento a legislação brasileira, e em especial a política nacional para a integração da pessoa com deficiência, que ela foi construída em 1989, é a Lei 7853, e posteriormente o seu segundo decreto de regulamentação, que é o no Brasil conhecido como decreto que trouxe a implementação da política, que é o decreto que usa até hoje na categorização de pessoas com deficiência, que é o decreto 3298 de 1999. Vocês percebem que são 2 décadas anteriores à grande alteração que houve no mundo sobre a conceituação, sobre o entendimento sobre pessoas com deficiência e deficiência. Depois, nós temos um importante documento que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, feita pela Organização Mundial de Saúde, mas já no ano 2001. Então, podemos dizer que é uma classificação, um documento da área de saúde recente, e seus conceitos não foram todos incorporados. Ele não é ainda totalmente difundido, nem mesmo dentro da área da saúde, que é o seu escopo de atuação principal. Lógico, se envolvendo em questões sociais, que esse problema não é só a questão da deficiência, não é um item de estudo e de pesquisa somente da área da saúde, mas a classificação, sem dúvida nenhuma, ela é baseada na questão da saúde, dos componentes da saúde, e não mais na questão das consequências da doença, como foi visto de após anteriores. E temos a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, da ONU, ratificada no Brasil, com equivalência de emenda constitucional, que eu deixo meu querido e desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que irá fazer, possível, com certeza, uma análise jurídica apropriada de todos esses documentos. E a Convenção, ela traz já em sua mensagem principal que, no preâmbulo da Convenção, nós vamos ver que o conceito é um conceito em evolução. Isso significa que nós estamos cada vez mais incluindo questões no próprio conhecimento e no entendimento do que são pessoas com deficiência. E temos aí...
Esse seminário é um momento importante, primeiro porque trata de uma questão extremamente relevante para todos nós, particularmente as pessoas com deficiência e aqueles todos que militam pela causa da sua inclusão, do resgate de seus direitos. O relatório faz um diagnóstico que acontece hoje no mundo todo e aponta algumas questões que não se restringem à questão da inserção no mundo do trabalho, mas que tem uma importância muito grande, inclusive para este aspecto particular. As questões de educação, questões de saúde, transporte, etc. E a gente está tendo a oportunidade de ouvir relatos de autoridades de diferentes países, diferentes organizações, e isso enriquece a visão nossa e facilita, na minha opinião, a busca de novos caminhos que se colocam cada vez mais difíceis, porque a gente continue avançando aí no resgate desse direito das pessoas com deficiência terem acesso ao mercado de trabalho, e em particular ao mercado de trabalho formal. Os dados sobre, afinal de contas, quem é esta população, a população das pessoas com deficiência, continua, como sempre, se tratando de uma questão muito complexa. Por essa mesma razão que nós encontramos em diferentes estudos realizados em diferentes países, resultados muitas vezes bastante diferentes entre si. Numa das apresentações realizadas aqui se mostrou que essas diferenças são marcantes, mas tendem a ser maior, ou seja, os percentuais que estimam a quantidade de pessoas com deficiências em países com menor desenvolvimento econômico. Isso nos remete a uma questão metodológica, que é a definição do que é, afinal, a pessoa com deficiência. E é interessante observar que os dados preliminares do censo de 2010 apontam um percentual bastante maior do que aquele com o qual nós trabalhávamos no censo de 2000. 2000 mostrava que havia cerca de 14,5% da nossa população com algum tipo de deficiência. Os dados atuais se aproximam de um quarto, de 25%. Mas interessante, isso também foi informado aqui no seminário, é que este aumento também foi observado no mundo todo. Estimativas da Organização Mundial de Saúde da década de 70 falavam em 10%. A gente sempre teve esse número como referência. Hoje, as organizações internacionais falam em 15% da população mundial com algum tipo de deficiência. Acho que a questão por trás disso, e é importante que as pessoas entendam quando lidam com esses números, é que nós não estamos, ao afirmarmos que existem essas quantidades de pessoas com deficiência, dizendo que são todas aquelas que se enquadram no conceito para fins do cumprimento da nossa cota, da cota de reserva de vagas do mercado de trabalho para essas pessoas, porque se incluem aí pessoas com deficiências mais leves. E essas informações são muito importantes para um sem número de outras políticas, na área da saúde, por exemplo. É importante saber se a pessoa tem dificuldade em se locomover, por exemplo. Mesmo que isso não signifique que a gente a enquadre na condição de deficiente físico para fins de cumprimento da cota. Os dados do Ministério do Trabalho, e nós temos bastante informações, particularmente aquelas da RAIS e do CAGED, que são bancos de dados alimentados por informações prestadas pelas empresas, mostram o universo da população trabalhadora do nosso país. E esta informação sobre a quantidade de trabalhadores empregados que têm algum tipo de deficiência é uma variável relativamente nova, portanto ela tem que ser lida com bastante cuidado. Eu vejo várias afirmações apontando como sendo uma questão preocupante o decréscimo percentual do número de pessoas empregadas com deficiência nos últimos anos. Eu acho que é claro, a gente tem que estar atento para esta informação, mas tem que tentar entender, levando em consideração outros aspectos. Um deles, o próprio aumento da quantidade total de número de empregos formais no nosso país, que tem crescido, felizmente, de maneira bastante significativa nos últimos anos. E é de se esperar, até porque a cota ainda é uma necessidade, na minha opinião, que as empresas, ao contratarem no seu total o maior número de empregados, não o façam na mesma proporção, né, com os trabalhadores com deficiência. Então eu acho que essas informações precisam ser aprimoradas, nós precisamos tirar proveito delas, mas temos que saber interpretá-las com a crítica necessária.